Olá, meu nome é Roberto Lucena, psicanalista clínico e fundador do Instituto Suavemente. Hoje estou aqui com o Dr. Wagner Castropil, médico ortopedista formado pela USP, judoca olímpico e empresário fundador do Instituto Vita. Muito obrigado por ter aceito a nossa entrevista, Dr. Wagner Castropil. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Roberto. É um prazer estar aqui com você. A gente se conhece há tantos e tantos anos, né? Desde a época que treinávamos dentro da Pumping Iron. Judô e academia que tinha aqui em no lado de Moema, acho que já aqui faz uns 30 anos isso aí, mais né? ou menos isso. E a nossa vida se cruzando, sempre se cruzando. É um prazer. E parabéns pela iniciativa aí do Instituto. Muito obrigado. Obrigado novamente por estar aqui. Bom, gostaria de iniciar a nossa entrevista você me contando desde a sua infância, quem te incentivou à prática do judô? Roberto, a minha entrada no judô foi por conta de uma influência, uma confluência de situações. Eu morava no Tatuapé, eu era uma criança muito ativa e a gente tinha uma molecada lá e um dos meninos entrou no judô e a mãe dele entrou em contato, as duas se cruzaram na feira lá no Tatuapé, falou, se eu pus meu filho no judô, ele tá treinando, tá tão mais calmo. E a minha mãe voltou para casa animada com a ideia de me botar no judô para eu gastar um pouco de energia. Transformar você em uma pessoa mais calma, uma criança mais calma. Né? Exatamente. Então, a ideia do judô partiu daí, partiu de colocar um menino muito ativo em fazer e gastar energia e fazer alguma atividade física. Mas o ambiente que a gente criou lá no Tatuapé naquela época, né? Nós estamos falando de 1970 e tanto, era meio uma cidade do interior, né? Dentro de São 70, Paulo, né? começo Isso. de 70. Era uma cidade, eu entrei com 8 anos, então em 74, 75, a gente tinha uma turma lá que estudava, todo mundo no mesmo colégio, e todo mundo ia para o judô, todo mundo frequentava o ambiente lá do Tatuapé, a gente começou a criar uma turminha dentro do Tatuapé. E isso foi o que me manteve lá, treinando dos 8, 9, 10, 11, 12, até meus 15 anos, eu fiquei treinando judô lá na academia Associação de Judô Luiz Tambucci. Então foi esse o início, né? Que é o Os start primeiros, da coisa, o start da coisa, exatamente. Agora me fala da sua ascensão como judoca, campeonatos importantes que você participou, títulos ganhos, treinamentos, superações, frustrações, até se tornar um atleta olímpico. Olha, o começo foi muito gostoso lá no Tatuapé, a gente tinha uma turminha e, como eu te disse, a gente começava a treinar, começamos a participar de campeonatos individuais, campeonatos... Eu me lembro muito de campeonatos por equipe, né? A gente tinha um torneio que chamava Torneio Beneméritos, que era um torneio, né, por equipe. Sem peso, né? E não tinha peso, eram 5 contra 5, e a gente, como a nossa equipe lá a gente se animava e treinava muito para poder chegar no torneio Beneméritos. A gente foi 3 vezes campeão Beneméritos nas categorias de infantil, juvenil, e depois a turma se desfez, né? Então a turma lá, aquela turminha que cresceu junto, aquela turminha que treinava todo mundo junto lá no Tatuapé se desfez, porque cada um foi para um canto. Chegou a época de vestibular, eu prestei faculdade, eu queria fazer medicina, estudei e parei de treinar para poder prestar medicina, teve outro que fez engenharia na Mauá, teve outro que foi para o interior, e aquela turminha que treinava junto e tinha realmente uma unidade lá, cada um foi para um canto, a academia fechou. E eu fiquei órfão de treinador, né? Aí começou a minha fase de atleta. Eu era um judoca, eu era um atleta, era um judoca, um amador. E eu tinha acabado de entrar na faculdade e estava meio sem academia, e um dia um amigo meu falou, olha, tem o Clube Pinheiros aí, o Clube Pinheiros, eles aceitam militantes, então se você quiser ir lá, segunda-feira é o dia da peneira lá, todo mundo pode entrar, é aberto, você entra e você faz um treino, se você for bem, você é chamado. Passar e você se torna um sócio militante. Sócio militante. Isso era 1983. O pessoal estava treinando para a Olimpíada de 84. E eu cheguei meio fora de forma. Em Los Angeles, parece que foi a Olimpíada. Isso, foi em Los Angeles. E eu cheguei meio fora de forma, né, estudando para vestibular, e fui lá treinar numa segunda-feira.
Eu sei que eu apanhei tanto naquela segunda-feira, eu saí de lá cabisbaixo. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu voltar para casa. Eu estava saindo, o João Gonçalves, que era Sim, o técnico, técnico do né? Pinheiro, falou, meu garoto, vem cá. Falei, oi, seu João, tudo bem, né? Cabisbaixo, falei, mas o que ele vai fazer? Mais com dó do que nada. Mais com dó do que nada. Ele falou, se você quiser vir treinar aí, a gente pode te liberar, você entrar, tal, e 3 meses, depois a gente vai vendo como é que você vem, se você treina, se você é disciplinado, se você realmente vem se dedicar ao treino, você pode virar um militante. Foi para mim uma oportunidade. Eu peguei aquilo e falei, opa, beleza, né? O Pinheiros, ele ficava exatamente no meio entre a faculdade da USP e a faculdade da Dr. Arnaldo, porque a gente tinha aula na Dr. Arnaldo e aula na USP. Então, no meio do caminho, a gente tinha o Clube Pinheiros e eu comecei a treinar no Pinheiros. Comecei a treinar nas segundas, quartas e sextas. Comecei a treinar na atlética da faculdade. A gente tinha treinos na hora do almoço. Depois eu comecei a treinar todos os dias, e aí comecei a treinar a parte física, e realmente, em alguns anos, o João Gonçalves me fez aquele judoca transformar ele num atleta, que foi o que aconteceu comigo nos 3, 4 anos lá dentro do Pinheiros, né? Então foi assim que desenrolou um pouco a minha carreira aí. Nesse nosso primeiro paralelo, pois estamos diante de um grande vencedor nas 3 áreas de atuação, no esporte, na medicina, como médico e como empresário, como você conseguiu conciliar os estudos de medicina com os treinos de judô a nível de atleta olímpico de alta performance? Porque cada uma delas, normalmente, você precisaria uma dedicação total integral. Olha, Beto, na verdade, a gente não pensa, né? Ficar racionalizando, pensando em o que fazer. Eu simplesmente gostava das duas coisas e isso me dava prazer. Então, na hora que... Eu acho que o segredo aí é você não se colocar limites, por um lado, e segundo, você estar presente naquele momento no que você está fazendo. Então, para mim, uma coisa complementava a outra. Por quê? Porque quando eu ia para a faculdade, eu estava lá, cabeça, desenvolvia o meu lado mental, racional, estudando, desenvolvendo. Felizmente, a faculdade sempre tinha 2 horas de intervalo entre o período da manhã e o período da tarde. E era o horário onde eu encaixava o meu treino do meio do dia. E a faculdade sempre terminava entre 5, 6 horas da tarde. E o treino começava às 7. Então, uma hora eu exercitava a mente, outra hora eu exercitava o corpo. Uma hora eu exercitava a mente, uma hora eu exercitava o corpo. Eu sempre tive isso muito claro na minha formação, mens sana in corpore sano, sabe? Eu acho que faz parte da complementariedade você desenvolver mente e corpo, você estudar e praticar atividade física, uma coisa ajuda a outra. Então, para mim fazia parte, era natural, eu sempre estudei e treinei quando era mais jovem, e agora eu estudava e treinava num outro nível, talvez, as coisas foram acontecendo, né? Alguns momentos eu tive que optar por uma coisa ou por outra. Então, em alguns momentos desses anos todos em que eu fiquei na Seleção Brasileira, eu fiquei na Seleção Brasileira de 1985, que foi quando... Em 84 eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro, em 85 eu entrei na Seleção Brasileira, como primeiro campeonato sul-americano, que foi no Rio de Janeiro, e eu fiquei na Seleção Brasileira de 85 até 92, que foi quando eu fui para a Olimpíada. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Com percalços, com períodos de altos e baixos. Na época a gente tinha problemas políticos, eu tive as minhas lesões, eu tive algumas situações de estresse, de excesso de treinamentos. Você estava na categoria média, né? Eu estava na categoria média. Tá. E então, em alguns momentos eu priorizava o judô. Era um momento onde eu tinha que priorizar o judô, porque era uma competição importante, e eu deixava meio que em segundo plano a faculdade, né? E aí, em outros momentos, eu invertia a ordem. Putz, agora é uma época de entre-safra, acabou o ciclo olímpico, a gente tem uma entre-safra, eu voltava para a faculdade, fazia, limpava umas matérias, e assim a gente foi
A faculdade que era para durar 6 anos acabou durando 9 anos, né? 9 anos, final da história. Final da história. Além de judoca a nível olímpico e um conceituado médico ortopedista, como acima mencionado, você também é um empresário fundador do Instituto Vita, aliás, de muito sucesso. Me fale sobre essa sua veia de empreendedor e o que é o Instituto Vita. Bom, eu correlaciono, Beto, um pouco o empreendedorismo com o esporte, sabe? Eu acho que o esporte vai te desenvolvendo valores, vai te desenvolvendo algumas características que o empreendedor precisa. Cabe ao atleta, ou ao ex-atleta, ou ao praticante mesmo, aproveitar esses valores e usar no empreendedorismo. Então, para mim, empreender é tirar valor de alguma coisa. Para mim, empreender é você conseguir extrair algo de bom de uma situação. Eventualmente, você melhorar alguma coisa. Então, o esporte te promove uma melhora da performance, né? Se você não sabe determinado golpe e você treinar esse golpe, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Se você corre em 30 minutos 5 quilômetros, você pode sempre melhorar e correr 5.200, 5.300. E assim você tem sempre dentro do esporte possibilidade de desenvolver algumas características que não são só físicas. São características mentais, de resolutividade, de resiliência, de disciplina. Então, eu acho que isso tudo foi uma base que me fez utilizar isso depois numa fase mais para frente empreendedora. Eu vou contar uma história para você. Eu quando estava no 5º ano da faculdade de medicina, meu primeiro plantão, eu desisti de ser médico, porque foi traumático para mim. Me fala sobre esse trauma. Vamos falar sobre esse trauma. O trauma foi o seguinte, eu era atleta e no dia seguinte, era uma sexta-feira, no dia seguinte eu tinha treino às 10 horas da manhã e o meu plantão acabava às 7. Aí eu cheguei, eu era o mais novo, o residente falou, não, esse plantão vai ser tranquilo, aqui nada acontece, você está na enfermaria, não tem grandes problemas, daqui a pouquinho a gente vai descansar, no dia seguinte, amanhã se acorda e vai treinar. Falei, beleza. Estou eu chegando lá às 7 horas da noite, de repente chega uma urgência, e eu tenho que sair, o cara fala, não, pega o paciente, vai lá, não sei o quê, ele pega no pronto-socorro, leva para o centro cirúrgico, blá, blá, blá. Pum, eu entrei em cirurgia umas 9, 8h30, 9 horas da noite, e fiquei em cirurgia em pé até 1h da manhã. Falei, putz, meu treino Você era o já principal médico? Não, passava instrumento, era interno, tá. 5º ano da faculdade, eu estava lá para empurrar a maca. Então, era só porrada. Acabou a cirurgia, interno, pega o paciente, desce para a enfermaria. Estou eu lá empurrando a maca do tiozinho, lá chegando na enfermaria, de repente, interno, outra urgência. Putz, saí, fui até o pronto-socorro, peguei de novo outro paciente, subi, entrei em cirurgia, eu sei que fui rendido às 7 horas da manhã, com outra escala, Sim. e saí do hospital acabado a noite inteira em pé. No dia seguinte, não conseguia treinar, né? No dia seguinte, eu estava acabado. Eu falei, meu Deus do céu, ser médico é isso? E eu tomei naquele momento aquela decisão, falei, não, isso aqui não serve para mim. Eu falei, vou acabar a faculdade, porque eu tenho que acabar a faculdade, não vou, né, parar, jogar 5 anos fora, mas eu não sirvo para isso. E resolvi empreender e abrir uma academia. Esse então, é fato novo para mim. Então, eu terminei a faculdade de medicina, abri uma academia lá no Tatuapé, chamava-se Fit Stop. Era uma academia que tinha ginástica, musculação e, obviamente, toda a parte de artes marciais. E eu fiquei com essa academia durante 2 anos, mas durante esses 2 anos, isso foi suficiente para mim, para eu entender que eu queria realmente ser médico, né? Então, eu tive que sair da medicina para depois reconhecer que eu queria... Você não parou de estudar nesse tempo? Parei. Parou de estudar? Parei de estudar, 2 anos. E aí, quando eu resolvi, falei, não, quero ser médico, eu tive que voltar a estudar para poder passar na residência, para poder voltar a fazer todo o meu ciclo aí de especialização. Mas acho que essa veia empreendedora, voltando à sua pergunta, ela vem um pouco do esporte.
né? E aí a gente vai testando. A gente falou aqui embaixo, né, da persistência, da perseverança também. Que o esporte nos traz isso, né? Quer dizer, você perseverar, treinar. Porque treinar, principalmente judô, uma sequência de repetições para você estar fisicamente e o teu psíquico, para treinar os reflexos. Como também ser empreendedor, né? Quer dizer, não é questão de abrir uma empresa, né? Quer dizer, você abrir uma empresa e perseverar, fazer com que aquilo aconteça. É o mais difícil, o dia a dia daquilo lá. Uma planta, não é se colocar semente, né? A maioria, ela no primeiro ano, ela não vai para frente, né? A maioria das empresas, depois de um ano, acho que tem estudos mostrando que 70% no primeiro ano, em 3 anos 80%, em 5 anos 90% das empresas elas não vão para frente, né? Continuando sobre ser empreendedor, né? O Instituto Vita se tornou tão próspero que o Laboratório Fleury adquiriu boa parte das ações. Qual a estratégia do Laboratório Fleury com essa aquisição? Eu acho que a saúde está se consolidando, né? A gente vê uma movimentação muito grande da saúde, você vê Redditor comprando Sul América, você vê Rede Américas, United, você vê Samaritano sendo vendido, você vê uma consolidação que começou pelos players de laboratórios, de hospitais, de operadoras, e está chegando no nível clínicas. Está chegando no nível, por exemplo, oncologia, que consolidou oncoclínicas, oftalmologia, que consolidou a Optis, né? E a gente, como um player aí de ortopedia, a gente estava vendo esse movimento todo acontecer. Eu acho que a saúde precisa passar por uma retransformação. E o Fleury é um player importante. Sim. E um player que também tem que se movimentar, né? O player tem que crescer, não sair do nicho laboratório. Eles entenderam isso e abriram uma visão que se chama Novos Elos. Então, o Fleury abriu um braço que hoje representa ainda pouco dentro do tamanho do Fleury, mas é um braço que está crescendo e cujo objetivo é fazer o atendimento inteiro do paciente, não só aquele pedacinho do laboratório, né? E a ortopedia é vista como uma grande oportunidade dentro desses novos elos, porque você tem o ortopedista, você tem todos os exames de imagem que necessitam para fazer um diagnóstico, e depois você tem a parte de fisioterapia, e você tem a parte de cirurgia. Então, a ideia do Laboratório Fleury, juntamente com o Vita, e essa parceria nossa, é criar e fazer o atendimento integral do paciente ortopédico, né? E hoje a gente já consegue fazer isso, porque juntamos Vita, que tinha consulta e que tinha cirurgia e que tinha fisioterapia, com o laboratório, montamos um centro cirúrgico. O Instituto, né? Vita era só mas quer dizer, a maior empresa em fisioterapia que tem no Brasil. Eu não diria maior, a gente não fica controlando muito, mensurando assim, né? Isso, mas assim, era uma empresa dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo. A gente tinha várias unidades, a gente tinha 8 unidades, profissionais super selecionados, formados em belas universidades, mestrado, doutorado, e que trabalhavam muito integrado. Nosso grupo sempre trabalhou de forma muito integrada, ou seja, o ortopedista com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional. A nossa equipe trabalhava muito como um time, né? O Fleury viu valor nisso. Nós vimos valor na parceria com o Fleury, em termos de qualidade que o laboratório oferece, que o Fleury tem, de todo o nome e expertise de gestão. E acho que essa parceria está sendo construída, está sendo moldada, e acho que a gente vai colher muitos frutos aí nessa área de ortopedia nos próximos anos. Está sendo legal. É uma bela parceria, quer dizer, Fleury, Instituto Vita, realmente bem bacana mesmo. Agora, eu como psicanalista, na minha análise, tem crescido de forma exponencial as doenças psicossomáticas, ou seja, doenças relacionadas ao corpo e à mente. Dentro dos seus planos futuros, existe algum projeto que visa tratar o paciente como um todo, ou seja, mente e corpo? Roberto, essa colocação tua é muito pertinente, sabe? Primeiro porque você vê, mesmo dentro da ortopedia, você fala assim, o paciente ortopédico, né? Uma coisa meio funilaria, né? Não é, né? Eu tive várias lesões na minha carreira. Eu posso dizer que
a maioria, se não todas, elas vieram dessa falta de consciência que você muito jovem tem com o seu corpo, passando dos seus limites. Então, a lesão, ela não é uma coisa casual, ela é fruto de um processo aí, né? Perfeito. Então, acho que isso que você está colocando é muito importante, é muito relevante. Muita gente fala assim, estava esquiando lá, torci o joelho. Sim, mas você estava passando do teu limite, a tua cabeça não estava ali naquele momento, você não estava esquiando ali naquele momento, você estava pensando não sei aonde, ou era o último dia que você estava passando do teu limite, já devia ter parado faz tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vê até na ortopedia. Lógico que tem aquelas doenças degenerativas, crônicas, que a gente sabe que tem relação com sedentarismo, que a gente sabe que tem relação com postura, que a gente sabe que tem relação com né? Eu li um livro uma vez muito interessante, que é a couraça muscular do caráter, né? Aquele cara que ele correlaciona o caráter com a postura e com o caráter, a couraça muscular. Mas a ortopedia é uma coisa, é um limite. Eu desde o nome Vita e desde lá de trás, quando a gente criou a empresa, a ideia era que a gente tivesse algo maior do que simplesmente uma ortopedia e uma fisioterapia. Acabou indo para a ortopedia e para a fisioterapia porque é onde eu estava inserido, os colegas estavam inseridos, e onde a gente teve uma maior oportunidade de crescimento. Mas eu vejo a medicina de uma forma muito mais ampla, eu vejo a medicina muito mais de forma integral e ainda mais hoje com os desafios que a saúde está passando. A saúde está passando não no Brasil, mas no mundo por um desafio muito grande, que os incentivos da saúde são totalmente relacionados à doença, né? Então todo o sistema se movimenta quando alguém fica doente. E a gente deveria pensar o contrário. Como é que eu faço para incentivar as pessoas a ficarem saudáveis, né? Então, através da mente sadia, você pode, logicamente, transformar um corpo sadio. Sem dúvida. Isso é fato, isso é estudos, é comprovados. Né? E aí entra sono, alimentação, atividade física, controle do estresse. Nosso próprio trabalho da saúde mental humana. Sim. E você falou muito interessante, porque, quer dizer, a pessoa já chega no teu consultório, né? E com a lesão no joelho, por exemplo, vamos falar de joelho, sua especialidade, joelho e ombro, mas são talvez pequenos traumas que chegou nesse trauma maior. Exatamente. Como na mente, né? Que a gente fala que as unidades UEE, unidade emocional, de energia emocional, tá? Numa série complementar. Quer dizer, não é assim que a pessoa vai chegar de repente numa neurose fóbica, de histeria, ou o próprio pânico. Quer dizer, vai calcando. Um pouco diferente do pânico, que é muito rápido esse estado dele emocional e um mix de coisas dentro, né? Mas assim, vai aos poucos. Emocional, de energia emocional. De energia emocional. Interessante. Então, quer dizer, chega no máximo que a capacidade neuronal não aguenta mais, ele vai para algum lugar. Ou vai para a mente, ou vai para o corpo. Entendeu? Exatamente isso, exatamente o que acontece também no caso da ortopedia, né? Quer dizer, pequenos traumas, pode ser um trauma muito forte, estourar o joelho, ou também pequenas lesões que vão levar a isso. Sim. Mas interessante, bem interessante essa sua colocação. Agora, você acredita que se concentrarmos mais nosso olhar no tratamento da psique humana, como a gente está falando aqui agora, conseguiríamos diminuir as doenças orgânicas? Eu acredito plenamente. E aí, quando você fala de psique, né, você tem N fatores, né, relacionados, mas hoje em dia, ansiedade, estresse, depressão, né, essa agitação do mundo, essa loucura de transformação do mundo rápido, né, eu acho que isso gera uma ansiedade, gera um estresse muito grande nas pessoas. E isso impacta em saúde, isso impacta em doenças, isso impacta em uma série de coisas, né? Às vezes não são doenças que acontecem aqui, mas que vão sendo plantadas. Então, o cara que é estressado, às vezes ele descarrega na alimentação, ele descarrega em
uso de substâncias tóxicas. Eu falei até num artigo, um post, nos últimos posts que eu coloquei, das moções pulsionais, né? Que essas moções pulsionais são algo compensatório das suas insatisfações, várias delas. Exatamente. Tá? Então ela compensa o quê? Falando muito, comendo muito, bebendo muito, uso de substância. Até na prática esportiva. Porque às vezes eu vejo no consultório, nitidamente, não atletas profissionais, mas também atletas profissionais, mas pacientes que descarregam na atividade física toda essa carga de ansiedade e de estresse, e que precisa da atividade física. Não é que ele faz aquela atividade física saudável, não. Ele precisa passar do ponto, ele precisa fazer coisas que levam ele num limite, às vezes até provocando uma lesão. Pode até ser chamado, transferencialmente falando, um deslocamento, né? Então, ele desloca a coisa, dá uma insatisfação, uma frustração que ele está vivendo. Ele tem algumas opções, né? Ou chega em casa, bate no cachorro, discute e agride a mulher, ou briga no trânsito, ou ele vai para a academia e faz um treino totalmente fora, exatamente, sabe, exatamente. Foge do limite, né? Foge do limite. Aliás, todo excesso, a gente fala que é uma formação reativa. Qualquer excesso, entendeu? Exatamente. Vamos dizer assim, sabe? Pessoas que também falam muito mal de pessoas homoafetivas, essa coisa toda, quer dizer, ou o excesso de um torcedor, ou quer brigar demais, essa coisa toda, quer dizer, essa formação reativa também, o que está escondendo... O que está por trás disso. Está por trás disso aí. Exatamente. Então, quer dizer... Então, assim, se você tiver uma mente equilibrada, saudável, né? Se você tiver um cara equilibrado, ele vai ter menos propensão a descarregar e a usar artifícios aí para descarregar essa energia que você colocou. Somente mulheres bem. Hoje, neurastenia, lúpus, entendeu? As pessoas com úlceras, de assim, grande excesso, tá tudo conversivos, estão jogando no corpo. Tá? O corpo está se defendendo através dessas neuroses que estão acontecendo aí. Doenças as psicossomáticas, exatamente. Né? Agora vamos falar do Dr. Wagner Castropil, da pessoa, o lado humano. Olhando sua trajetória até agora, percebemos uma pessoa de grande sucesso, mas para tanto teve seu custo. Com tanto estudo, treinos, trabalho, você nunca chegou ao que chamamos de burnout, ou seja, estresse total? Se sim, quais foram os sintomas e as consequências disso? Beto, eu acho que algumas vezes, né? Eu cheguei em situações aí de estresse, de chegar no limite, porque o atleta, ele chega no limite, né? Então, assim, eu machuquei, eu tive lesões, eu cheguei em momentos de estresse, de overtraining durante a minha prática esportiva, né? Eu, fazendo um paralelo, né? Como médico, eu diria que, até não me lembro, mas em algumas situações você chega num próximo, mas como empresário, em algumas situações eu cheguei num limite de ter que parar ali. Já teve uma síndrome de pânico, por exemplo? Não, eu não tive síndrome de pânico. Talvez a minha forma de reação é mais corporal, talvez, não sei. Né? Eu teve fase que eu fiquei hipertenso, teve fase em que eu fiquei, né, com tontura, teve fases, eu me machuquei, operei meus ombros durante a fase esportiva. Duas coisas que eu acho que são muito relevantes aí, que ajudaram a passar e superar isso. Terapia é uma coisa que ajuda, sem dúvida, né? Eu fiz vários ciclos, várias vezes, continuo fazendo. Acho que terapia é uma coisa que... É uma pergunta lá na frente, mas você faz terapia? Faço terapia. Já fiz... Há quanto tempo você faz terapia? Ou fases da sua vida? Fases da minha vida, desde que eu me lembro, desde os 8 anos, 19 anos, eu comecei a fazer terapia. Fiz vários ciclos aí, voltado para o esporte, voltado para isso, voltado para aquilo, né? Mas acho que o esporte, primeiro, hoje ele me ensinou a saber o meu limite, a identificar o meu limite. Depois que você se machuca 1, 2, 3 vezes, você continuar se machucando, você, né, tem que aprender alguma coisa. Então, uma das coisas que
que eu aprendi ao longo desse tempo é começar a reconhecer e saber qual é o meu limite. Então, tem que saber falar não para algumas coisas. Saber escolher, né? Saber optar. Tem coisas que você fala, não, isso aqui é legal. Vou fazer um podcast com o Roberto, pô, legal, bacana, né? Não, tem outras coisas que você fala, não vou gastar meu tempo, minha energia, porque tudo no final das contas é tempo, energia e você acaba dissipando a tua energia. Então, acho que essa é a primeira coisa, ensinamento que o esporte me trouxe, né? A segunda, que eu acho que é você ter time. É você construir um time de apoio, é você ter um apoio, é você ter uma família de apoio, é você ter amigos de apoio, e você ter time para contar. Porque acho que a pior coisa é você estar sozinho, né? O trabalho solitário é bem incômodo às vezes, viu? Eu não gosto, eu não me vejo, e eu sou um cara de trabalhar em equipe. Então, exemplo, teve momentos nessa minha empreitada profissional em que eu tive que levantar e falar, opa, não dá para mim mais. Não dá para mim mais. E aí... Você entendeu a sua capacidade linear, né? Começar a dizer, estou chegando no meu limite. Está chegando no meu limite. Para. Eu preciso parar. É muito inteligente isso, né? Depois de você apanhar algumas, você aprende. Mas eu me lembro de 2 situações que isso aconteceu ao longo desses anos todos de empreitado, entendeu? Eu falei assim, aí tem pessoas que podem entrar no teu lugar, que podem te substituir e que podem saudavelmente até, né, trazer uma nova energia, uma nova contribuição para o processo e você se restabelecer e depois você pode até voltar para o processo mais para frente, né? Então isso a dor também, a dor física também ajuda a aguentar esse aumento do nosso linear, como eu falei, né? Essa UE aumentar, porque te ensina também a lidar com a dor psíquica também. Então você vê esses atletas do UFC que eles treinam a dor, treinam a luta, a dor, quer dizer, obviamente a capacidade dele linear é diferente da minha. Se eu tomo um soco daquele, eu vou ficar dormindo até 3 dias se eu levantar. Mas eles treinam tanto que eles aguentam socos e porradas e estão ali. Então, como na mente também. Treinar a mente para aguentar essas questões nossas é muito importante, como você está falando. Você vai exercitando isso, essa né? sua capacidade, né? Porque as pessoas, hoje em dia, estão um linear tão baixo. Qualquer coisa que acontece, o nível de frustração tá enorme, tá gigante. Se frustram, se deprimem tão fácil, sabe? Cheio de ideações. E falar nisso, quer dizer, você já teve depressão, algum tipo de ideação, algum momento triste na sua vida? Olha, ideação não, nunca. Nunca pensei, nunca tive essa situação. Eu acho que quadros de um blues, né, uma depressão, uma fase de falar assim, puta, minha vida tá difícil, né? Isso acontece em algumas situações e são talvez esses momentos de reflexão e de reapropriação, né? De se reconectar. Isso já aconteceram em algumas situações e acho que eu nunca cheguei num limite de depressão, porque talvez eu tenha encontrado esse ponto antes de não deixar chegar lá, né? Essa é a minha pergunta seguinte, né? Como logicamente, sua vida de relação, como o judô, né, te ajudou e te ajuda na sua vida de relação, ou seja, no trabalho, na família, na sociedade, né? Me refiro na resiliência, né, no saber enfrentar as frustrações, como a gente está falando, né? Eu acho que o esporte, de modo geral, não só o judô, mas até fruto de alguns livros que eu te dei aí, que é o esportismo. Aliás, me permita aqui, quer dizer, Dr. Castropil, ele é coautor, né, de 2 livros aqui, né? Quer dizer, um esportismo, valores do esporte para o alto desempenho pessoal profissional, e o outro que é jornadas heróicas, né? O esportismo como instrumento de aprendizagem na prática, que serão sorteados para as 2 primeiras pessoas que avaliarem nossa entrevista, né? Escrevendo no nosso canal de YouTube, e a gente, com muito carinho, vai enviar para vocês. Mas continuando. Legal. Então, eu acho que um pouco é nessa linha desse questionamento, né? Eu acho que
o que a gente encontra no esporte não é só benefício físico. A gente encontra benefícios psicológicos no esporte. Benefício de transformar você numa pessoa que encara melhor outros desafios. E não é fisicamente isso. Lógico que o físico, esse mente, o corpo, uma coisa ajuda a outra. Mas acho que a primeira coisa, Beto, é a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, que é até tem um livro interessante, Mindset, em inglês, né, que é um livro que é uma mentalidade que você desenvolve com o esporte, com a prática do esporte. Aquele cara é talentoso, né? Você está cansado de ver aquele cara, aquele cara tem talento, não precisa treinar. Mentira, aquele cara treina pra caramba. Pega o Michael Jordan, quanto que esse cara não arremessava, né? Então, assim, aquela história que o talentoso chega até um determinado ponto, o esforçado ele vai muito além. E essa mentalidade de crescimento você só desenvolve muito quando você faz esporte, né? Aí, você tem outras habilidades como visão, você tem habilidades como resiliência, disciplina, execução, né? E a última habilidade que eu acho muito interessante que é trabalho em equipe, que é uma outra habilidade que você desenvolve. Às vezes você fala assim, o judô é um esporte individual. Não. Judô, para você treinar, você treina com alguém. Pessoa. Você não treina com um sempre, você treina com um grupo. Vários. Você tem um preparador físico, você tem um treinador, você tem um nutricionista, você tem fisioterapeuta, você tem médico, você tem um monte de gente que te apoia até você chegar no teu objetivo, né? E esse trabalho em equipe, que não é fácil, você sabe como é que é, né? Você transporta para trabalhar em equipe na tua casa, você transporta para trabalhar em equipe na tua empresa. Então, são esses valores que eu acho que são importantes e que a gente vai pegando. O grande desafio, às vezes, eu acho, do atleta é ele entender que ele tem valores, ele tem um modelo de sucesso e que pode ser transportado para outra área. Porque muitos atletas, eles entendem essa passagem, esse rito de passagem como uma coisa negativa. Eu vou perder tudo que eu fiz, eu era um super atleta, tinha não sei quantos seguidores, estava na mídia, ganhava dinheiro, tinha fama. Agora, no dia seguinte, eu parei de competir, eu deixei de ser, né? Ou progressivamente vou deixar de ser. Acho que o grande desafio desse atleta, e todo atleta passa por isso, porque o esporte tem um limite de idade, começo, meio né? E fim. Tem um começo, meio e fim. Né? Qual é a próxima vida dele, o que ele vai fazer na próxima fase de vida dele, e ele entender que esses valores ele não perdeu, que esses valores aí ele aprendeu e ele vai levar para essa outra fase da vida dele, né? Exatamente o que eu quero achar aqui na minha própria próxima pergunta. Então, quer dizer, cada vez mais a gente está vendo o aumento do consumo de bebidas, drogas na população em geral, bem como entre os atletas. Será que os atletas, principalmente de alta performance, não se utilizam de substâncias como subterfúgio para sair da pressão ou estresse enfrentado, não caindo, como vemos muitas vezes, no vício, na própria depressão? Você já passou por isso, perto disso? Quer dizer, você já respondeu isso, mas como você enxerga isso, dando continuidade ao que você está falando? Eu acho que sim, eu vejo isso. É muita pressão durante a fase esportiva, a fase de competição. Muitas vezes você acaba usando álcool, substâncias para você desacelerar um pouco, para você compensar esse estresse que você está vivendo. E aí a outra fase é a fase que você deixa de ser atleta e que você tem hábitos e que você agora vai entrar numa outra fase. Então, comparando um pouco, né, assim, a carreira que você tem que ter aí no esporte, né, fazendo um pouco analogia com o judô, você começa como faixa branca, faixa azul, faixa amarela, assim você vai até faixa preta. Sim. Quando você vai escolher uma outra profissão, você vai começar na faixa branca, azul, amarela. Então, assim, você vai voltar para o primeiro degrau, né, da sua escadinha aí. Só que você tem que estar preparado, que vai começar, mas entender que você já tem valores e que você vai carregar esses valores que vão te suportar nesse crescimento, né? O problema é que as pessoas carregam não só os valores, mas os vícios também. Tá na vida de atleta, tá tomando, bebe e tal, mas ainda se segura porque é um atleta, essa coisa toda. Depois ele para dessa questão
de ser o atleta, do ritmo, dos horários, dos treinos, e só fica o quê? Só fica o vício. E se ele não tem uma ajuda psicológica nisso aqui para fazer Tem entender, muitos entendeu? que entram em depressão, tem muitos Muito. que entram em Suicídio, tem que suicídio, falar aqui também. alcoolismo, uso de drogas e acabam na sarjeta. Tem muitos atletas que, infelizmente, não conseguem identificar, fazer essa transição. Um trabalho muito interessante, né, Beto, que eu vejo é fazer transição de carreira. Sim. Transição de carreira. E aonde você, principalmente o Instituto, suavemente, pensando no atleta ou pensando não só no atleta. Sim. Estou infeliz com a minha profissão, mas, putz, eu cheguei lá, tal, não sei o quê. Cheguei num momento da minha profissão que eu quero trocar de fazer uma transição de carreira. Muitas pessoas trabalham infelizes, mas não têm a coragem, não sei, para fazer esse tipo de mudança, não só transição, mas é uma mudança, sabe? Quero agora fazer outra coisa, e não tem essa perseverança de querer fazer outro. Não é fácil, eu sei que também não é fácil fazer isso. A gente está falando mais também dos atletas, porque a gente, né, você como eu, viveu muitos anos nesse mundo esportivo, você obviamente muito mais, atleta olímpico, mas entendemos que quer dizer, o mundo esportivo não é só coisas boas, né? E não é só o atleta, sabe? Às vezes a gente fala que os benefícios do esporte, é só para quem compete, só para quem chegou lá, e não é. Porque quando você está sedentário e você encara um desafio de começar a fazer uma corridinha, você pode começar a falar, não, tudo bem, eu vou começar a fazer uma corridinha de final de semana, mas eu tenho um objetivo, vou correr 5 quilômetros. Putz, a disciplina que você tem que ter, a visão de chegar lá, e você falar, pô, eu nunca corri. Tá cheio de pacientes que falam assim, preciso entrar em forma e resolveram começar a correr. Começa caminhando, depois começa dando uma trotadinha, depois começa fazendo 1 quilômetro, 2, aí termina e fala assim, puta, eu consegui fazer 5 quilômetros. É uma conquista para esse cara, é uma forma dele falar assim, nossa, eu superei o meu sedentarismo, né? Isso faz um bem para a autoestima. Pois eu vejo essas corridas que virou, supostamente não moda, mas virou, tá bem comum hoje em dia, essas corridas de 5 km, 10 km, 15 km, meia maratona. Quer dizer, faz tão bem a pessoa cruzar aquela linha, Sim. Sabe? Receber uma medalha, sabe? Poxa, aquilo é tão bom. E para a saúde também, porque para ir até lá ele teve que treinar, quer dizer, até sugiro que as pessoas procurem os profissionais para treinar, não façam treinos, entendeu? Mas é interessante isso, sabe? A autoestima é tudo, sabe? E eu vejo que a população está com baixa autoestima, assim, lá embaixo. Isso está afetando muito e também a fragilidade que está acontecendo, como a gente já falou também. Né? Você foi casado, não foi? Fui casado e sou casado. Tá. Quando da sua separação se deve à procura iminente pelo sucesso ou excesso de trabalho, faltando tempo para a família? Caso isso se encaixe no seu caso. Beto, eu acho que não foi não foi esse o motivo da separação, sabe? A minha primeira esposa, ela era médica, entendia perfeitamente e na época até sócia da nossa empresa, do Instituto. Entendia muito bem, trabalhávamos juntos, né? E acho que foi realmente um casamento numa fase de vida muito imatura, uma escolha que na época as coisas vão mudando e os caminhos vão se separando, né? Mas foi uma separação que aconteceu depois de 10 anos, então não diria para você que foi uma coisa que não foi legal, que não foi um casamento que agregou para os dois lados. Depois eu fiquei um tempo só e hoje casei de novo, estou casado há 13 anos. Com a minha atual esposa, estamos bem. Entendi. Alguma outra perda que você teve durante a vida que ainda não conseguiu fazer o luto? Não que você não fez o luto com essa primeira esposa que você teve. Né? Você está muito bem resolvido pelo visto, né? Isso é ótimo. Mas alguma outra perda que você teve durante a sua vida? Eu acho que... Vamos lá. Acho que vou separar em duas situações, né? Uma situação é uma situação de
ao longo da minha vida profissional, a gente acaba tendo algumas situações que você tem que escolher e onde você tem que se posicionar, né? Essas escolhas, às vezes, são muito abruptas e levam algumas arestas que eu não gostaria que tivesse acontecido. Mas, infelizmente, acontece. E a gente não acaba não conseguindo depois remendar ou não acaba não conseguindo fazer o luto. Não sei se é exatamente essa a palavra, né? Essa é uma coisa que não me incomoda excessivamente. Não é um peso, não é uma coisa que eu diria para você que é um luto. Não chamaria de luto. É luto, assim, é que a palavra é um pouco forte, né? Quer dizer, o luto vai desde a negação até a mudança de percepção, entendeu? Quer dizer, e passa no meio delas, passa a depressão, entendeu? A negociação, porque a pessoa não é. Mas o luto é um todo, é a perda de um trabalho, é perda de um animalzinho de estimação, é um relacionamento que você é muito, muito, sabe, muito próximo de você, um casamento. São várias coisas luto, qualquer perda que realmente te deixou num estado muito até meio que depressivo, né? Quer dizer, a perda, lidar com a perda, fazer o luto, até chegar o momento que trazer aquela representação, vamos dizer assim, aquele pensamento quando você traz, quando volta para você aquela vivência, sabe, desagradável, e um traço mnésico, por exemplo, você lembra de uma pessoa, lembra daquele emprego, ou é coisa como simplesmente uma lembrança tranquila, mas nada, é isso sim, resumo fazer o luto. Entendeu? Entendi. Sem mágoas, sem frustrações, sem emoções negativas. Nada disso. Sentir a tranquilidade dentro de você. Como advento você teve um filho, seu primeiro casamento, houve a separação, mas você acha que seu filho foi afetado psicologicamente com essa separação? Tive 2 filhos, né? Eu tive um menino que hoje está com 23, vai fazer 24, o Rodrigo, e a Renata, que hoje tem 17. Eu acho que sim, né? Eu acho que as separações, de modo geral, quando não muito bem bilateralmente alinhadas, acabam gerando impacto nas crianças, né? Infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que precisava ser melhor trabalhada do ponto de vista... E quais os sintomas que você acha que eles tiveram? Eu acho que tiveram algumas questões relacionadas à alienação parental, algumas questões relacionadas à não aceitação da separação, e isso é uma coisa que arrastou, né? Ainda arrasta na cabeça deles, né? Eu tive uma fase com a minha filha mais nova, por exemplo, que ela não queria falar comigo, ela não queria me ver. Ela não queria... O suposto culpado da separação era você. Eu era o responsável por todos os males, né? E ela me bloqueou no telefone, imagina. Assim, demorou anos que ela chegou, foi amadurecendo, e um dia ela chegou para mim, até me emocionei, foi uma coisa que ela falou assim: pai, acho que eu não estou te tratando muito bem, né? Então, putz, para mim eu falei, nossa... Mas ela fez, os dois utilizaram de recurso de terapia? Terapia. Eu sempre fui muito favorável à terapia como um instrumento, como uma ferramenta, né? Eu acho que... E a terapia vem mudando muito, né, Beto? Assim, tem N tipos de terapia, né? A terapia que lá de trás, ela foi ramificando, sim, e hoje a gente tem... Você fala terapia, tem que tipo de subtipo e assim vai. Mas os dois fizeram, fazem ainda, e isso foi melhorando, graças a isso foi melhorando a minha relação. Hoje a Renata mora comigo, mora na minha casa, e está se reconstruindo, porque ela foi morar com a mãe no interior, ficou um tempo com a mãe no interior, a mãe foi morar em São Pedro, e hoje a Renata está morando comigo. Então, acho que esse foi um processo bastante evolutivo, né? E que a terapia ajudou muito, viu? Ajudou bastante. Dr. Wagner Castropil, gostaria muito de agradecer hoje a sua entrevista, foi muito boa, muito obrigado. E aproveitando aqui, falando um pouquinho do Instituto Suavemente, é uma plataforma de dezenas de profissionais, como psicólogos e psicanalistas, onde, na verdade, a gente quer ajudar
na saúde mental humana, principalmente na autoestima do ser humano. Então, você que está precisando de algum profissional, entre em contato com o Instituto Suavemente, que certamente a gente vai ter sempre um profissional disponível para te ajudar. E lembrando que o Instituto Suavemente também tem um cunho social. Cada valor que entrar dentro do Instituto, um percentual será designado a subsidiar pessoas que não podem pagar a terapia. Novamente, Dr. Wagner Castrupil, muito obrigado. Excelente entrevista. Obrigado, Beto. Obrigado, foi um prazer e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Até logo, pessoal. Até a próxima. E não se esqueçam de inscrever-se aqui no canal.